Olá pessoal, vamos então dar início aos comentários ao artigo 4º do Código Tributário Nacional. O artigo 4º do Código Tributário Nacional, em parte, não foi recepcionado pela Constituição de 88, mas isso não quer dizer que ele não seja importante e não continue muito pertinente em relação à outra parte que foi recepcionada. E mesmo em relação a essa parte que não foi, ela não foi em relação apenas a alguns tributos. E nós vamos entender agora por quê. O que dispõe o artigo 4º do CTN? Segundo ele, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da arrecadação. Então, o que é essa disposição, que faz parte dessas disposições que são muito mais doutrinárias? O Código Tributário Nacional, como já foi dito em vídeos anteriores, ele tem uma preocupação de definir, de esclarecer conceitos, de definir conceitos que, à época em que ele foi editado, ainda não estavam devidamente sedimentados na literatura jurídica nacional. Então, o Código tinha que ensinar para os seus intérpretes o significado de diversas expressões e a natureza dos seus institutos para que em seguida pudesse disciplinar esses institutos. E é o que se faz aqui. Então, depois de conceituar tributo no artigo 3º, o artigo 4º prepara o intérprete para classificar as espécies de tributo. Ele vai dizer em seguida no artigo 5º, que será comentado mais adiante, o artigo 5º em próximos vídeos, o artigo 5º trata das espécies de tributo, mas o 4º, antes de falar delas, se adianta e diz que essas espécies, ou seja, a natureza jurídica específica do tributo, saber se o tributo é um imposto, uma taxa, ou seja, saber qual espécie de tributo, daí o nome natureza jurídica específica, saber a espécie, diz o artigo 4º, é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Então, será o fato gerador que indicará ao intérprete se ele está diante de um imposto, de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria. E é por isso que foi dito que esse artigo, em parte, não foi recepcionado. Porque em relação às contribuições sociais e em relação aos empréstimos compulsórios, o destino legal do produto da arrecadação é importante, por expressa disposição constitucional. Então, em relação a essas outras duas espécies, das quais trataremos em próximos vídeos, em relação ao empréstimo compulsório, em relação à contribuição ou às contribuições, a destinação legal do produto da arrecadação é relevante, inclusive, na definição da própria espécie. Mas se nós ficarmos nessas três espécies ditas tradicionais, que eram as espécies conhecidas ou definidas à época em que o CTN foi feito, que é o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria, em relação aos três, o que importa é o fato gerador da respectiva obrigação e não a destinação dada ao produto da arrecadação ou a denominação dada pela lei ou qualquer outro aspecto formal indicado pela lei. Então é isso que dispõe o artigo 4º do CTN. Então agora são necessários alguns esclarecimentos para que nós possamos entender melhor isso que o artigo 4º do CTN determina. Primeiro, por que só essas três espécies? Porque na época em que o CTN foi feito, prevalecia a dita classificação tripartite dos tributos. Nós tínhamos autores, mesmo naquela época, que diziam a rigor só existirem duas espécies, imposto e taxa. Era o caso, por exemplo, de Alfredo Augusto Becker. Apenas existia imposto e taxa. No Teoria Geral do Direito Tributário, Becker explica isso e diz que as outras espécies seriam apenas impostos ou taxas com características a mais e que não os desnaturariam enquanto imposto ou taxa. Então a própria contribuição, de acordo com Becker, poderia ser um imposto ou uma taxa com uma destinação específica, mas a rigor continuaria sendo um imposto ou uma taxa. Então havia essa classificação bipartite, depois tripartite dos impostos, dos tributos, que os classificava como impostos, taxas e contribuições de melhoria, que era a que prevalecia na época. E como acontece aí, se pode abrir um parêntese aqui para falar algo de epistemologia. Sempre que prevalece uma teoria, ou prevalece um paradigma, como uma grande teoria guarda-chuva que explica várias coisas, as pessoas que estão dentro desse paradigma, elas não conseguem enxergar as anomalias
que existem no paradigma, ou seja, alguns aspectos da realidade que o paradigma não explica. Quando o CTN foi editado, já existiam algumas contribuições. Os próprios artigos finais do CTN mencionam a existência dessas contribuições, de algumas delas, mas elas não eram enxergadas. O CTN só se reportava a impostos, taxas e contribuições de melhoria, dando razão aí ao que Thomas Kuhn diz na estrutura das revoluções científicas, quanto à incapacidade das pessoas dentro de um paradigma enxergarem fora dele. Mas, deixando a epistemologia um pouco de lado e voltando para o direito tributário, o que nos interessa aqui no artigo 4º do CTN é que ele adota a classificação tripartite e para a classificação tripartite, o relevante é apenas o fato gerador da respectiva obrigação e não a destinação legal do produto da arrecadação. Isso é importante para nós afastarmos um equívoco que está impregnado no senso comum jurídico, que é o de dizer que os impostos se caracterizam por gerarem uma receita que vai ser usada nas despesas gerais do poder público, enquanto as taxas geram uma receita que vai ser destinada a um serviço específico, que foi aquele que justificou a sua cobrança. Isso até pode ser verdade. Até pode acontecer de as receitas dos impostos serem usadas para custear despesas gerais e as receitas das taxas serem destinadas a despesas específicas. Isso até pode acontecer. O que o artigo 4º do CTN diz apenas é que não é isso que os caracteriza. Não é porque o dinheiro vai para destinação A, B ou C que a espécie se torna imposto ou se torna taxa. Ela será imposto ou ela será taxa pelo fato gerador da sua obrigação, da respectiva obrigação. Então, se a lei que cria o tributo determina que aquele tributo será devido sempre que for utilizado um serviço público específico e divisível, ou sempre que for provocado o poder de polícia, que for exercido em relação ao contribuinte de forma efetiva, nós estaremos diante de uma taxa. Se a lei disser que se trata de um tributo que será devido quando da prática de um fato que revela riqueza por parte do contribuinte, em relação ao qual o Estado não participa, nós estaremos diante de um imposto. E se a lei criar um tributo que será devido sempre que houver uma valorização decorrente de um imóvel, decorrente de uma obra pública, nós estaremos diante de uma contribuição de melhoria. Então, imposto, taxa e contribuição de melhoria se caracterizam pelo fato que faz nascer a obrigação de pagá-los, definido em lei, e não por o que é feito com o dinheiro depois. Então, se um município, por exemplo, cria uma suposta taxa devida sobre a venda de mercadorias e diz que ela é uma taxa para custeio do serviço de iluminação, serviço de limpeza das ruas, e diz que o fato gerador é o serviço de limpeza das ruas, mas o seu cálculo é feito a partir da venda de mercadorias, nós estaremos diante de um imposto. Não importa se o dinheiro dessa taxa for usado para custear a limpeza das ruas, não é a destinação do dinheiro que a definirá como taxa. E como dito, essa disposição do artigo 4º, o caput, quando diz que apenas interessa o fato gerador, e o inciso que trata da irrelevância da destinação, eles são insuficientes em relação a contribuições especiais ou sociais e em relação a os empréstimos compulsórios, porque em relação a essas duas novas espécies trazidas ou definidas a partir de 88 com mais detalhe pela doutrina, a destinação passa a ser relevante sim, inclusive para a definição como espécie. Nós trataremos disso quando estivermos cuidando do artigo 5º do CTN que define as espécies. Então, repetindo, em relação aos empréstimos compulsórios, em relação às contribuições, a destinação legal do produto da arrecadação é relevante. Mas se nós estivermos falando de taxa, imposto ou contribuição de melhoria, nós identificamos e diferenciamos um do outro apenas olhando o fato gerador da respectiva obrigação. No que tange ao outro inciso, que afirma ser irrelevante o nome, ele continua plenamente válido, recepcionado e pertinente. Realmente não importa o nome que o legislador der, não será o nome que alterará a natureza jurídica da exação. Então, no próximo vídeo trataremos do artigo 5º e das espécies de tributo no direito brasileiro e convido aos que se interessarem por acompanhar estes comentários a se inscreverem no canal, darem o seu like aqui neste vídeo e ficarem atentos para os comentários das próximas normas do CTN. Até a próxima!